Irmãos, vamos ouvir o Samuel tocando uma música enquanto as crianças já podem sair, com a professora. Convido os irmãos a se colocarem em pé e abrir o texto em Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Chegamos no capítulo 2. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Eu leio, os irmãos acompanham atentamente. O texto diz assim, irmãos: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Se assente. Vamos ver o que esse texto tem a nos ensinar. O perdão e a cura de um paralítico. A cada nova, irmãos, manifestação do poder de Cristo, já vimos várias, estamos já no capítulo 2. Vimos Cristo curar leproso, vimos Cristo curar uma multidão de enfermos, vimos Cristo também fugir dela, ir pregar em outros lugares. A cada nova manifestação do poder de Cristo, através de palavras e obras, porque não eram só palavras, percebemos que a atuação do Evangelho vai assumindo cada vez mais dimensões, mais longas, mais amplas. Estamos sempre diante de novas dimensões. Os irmãos percebem isso claramente, nós percebemos isso. Porque a boa mensagem do Evangelho, anunciada por Cristo, ela veio alcançar
alcançaram os homens em suas necessidades reais, completas. Aonde o pecado atingiu ali, o Evangelho veio como um rolo compressor, atuando sobre enfermidades físicas, curas, perdão, lepra, tudo. E o Evangelho resgata e é aplicado sobre o homem como um todo. Como um todo. Alguns procuravam só cura física. E Jesus manifestava além. A manifestação do Evangelho ia além das expectativas das próprias pessoas. E assim o Evangelho ia mostrando as suas dimensões. Ele veio transformar os homens em suas raízes mais profundas, aonde o pecado entrou. Aonde o pecado entrou na natureza humana e na criação de Deus e ali estabeleceu suas raízes, o Evangelho veio transformar, veio mudar. A luz chegou e as trevas vão se dissipando, como diz João. Vão saindo, vão se dissipando e trazendo resultados verdadeiros. Esse era o objetivo principal de Cristo. Eu vim buscar os que sabiam perdidos. Por isso, Cristo sempre encara isso com a sua perspectiva principal. E Cristo sempre encara as coisas em uma perspectiva diferente, a perspectiva do Evangelho. Quando uma multidão espera só por curas físicas, e ele vê que aquela multidão está ansiosa por resultados imediatos, ele foge, sai de madrugada e vai orar silenciosamente. E os discípulos dizem: rapaz, tem uma multidão esperando. E ele diz: vamos para o outro lado pregar. Quando as pessoas querem segui-lo, e ele percebe a motivação das pessoas, Cristo então mostra a realidade do discipulado cristão. Vocês querem me seguir? Eu estou indo para tal lugar e o caminho é esse. Era sempre essa perspectiva e essas dimensões amplas do Evangelho que as pessoas estavam sofrendo sobre si, percebendo que ele age além das suas próprias expectativas humanas. Agora aqui, diante dessa história, uma multidão, um paralítico, 4 amigos, escribas criticando, Jesus vai mostrar mais uma vez como ele está vendo e encarando aquela multidão e aquele momento. Cristo mais uma vez está diante de um auditório diversificado. E mais uma vez, ele não se apega à mera multidão que se aglomera em volta dele, mas pelo contrário, ele vê aquilo com a perspectiva do Evangelho. Cristo vê o paralítico com a perspectiva do Evangelho. Cristo vê os amigos com a perspectiva do Evangelho. Cristo vê os escribas com a perspectiva do Evangelho. Cristo vê a multidão com a perspectiva e o olhar do Evangelho. Por isso Cristo diz, ou por isso Cristo mostra no texto, que quando ele olha para a multidão, ele vê a verdadeira necessidade dos que os procuram. Ele não olha a multidão como multidão, mas ele vê a necessidade daquelas pessoas que estão procurando. É isso que Cristo vê. Versículo 1 e 2. Dias depois, Marcos já começa nos mostrando o tempo. Ele entrou de novo em Cafarnaum. E o verso 2 diz: muitos afluíram para ele, ou foram para ali, como diz a corrigida atualizada. Eram tantas pessoas, que alguns não conseguiam chegar nem à porta. E ele pregava a palavra. O texto diz que isso passou depois de muitos dias. Então ele sai de Cafarnaum e vai para Galiléia, pregar aos galileus. E lá ele passa um período, Marcos diz, depois de dias, ele passa ali pregando, anunciando, pregando o reino às pessoas e anunciando o Evangelho às pessoas. E aí ele retorna de novo ao seu lugar de origem, Cafarnaum. Sabemos que Cristo nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, foi expulso de lá e montou um território em Cafarnaum. Então ele volta para sua casa em Cafarnaum, o seu lugar de origem, no sentido de manifestar o seu ministério publicamente. E a impressão que temos é que a multidão já esperava ele. Vamos esperar ele voltar. Vamos esperar ele voltar. E quando ele chega em casa,
Isso não demora muito tempo. As multidões, eram muitas pessoas. A tradição oral aqui funcionou, porque começaram a dizer: olha, ele voltou de novo, ele está ali, está em casa. Aquele que curou as multidões voltou, está em casa. E o jornal boca a boca coloca em prática essa notícia, e o resultado é logo percebido. Vamos para a porta dessa casa, vamos ouvi-lo, vamos procurá-lo. E muitos afluíram para ele. E muitas pessoas procuravam Jesus, mas eram tantas, como diz o ditado, a casa ficou pequena. E os detalhes que Marcos apresenta é que era tanta pessoa, eram tantas as pessoas, que até a beira da porta, e no lugar da porta não cabia mais gente, não cabia mais ninguém. Junto à porta não se achava lugar, não cabia mais. Agora, não sobrou lugar para ninguém. Quem chegou cedo pegou um lugar bom, ficou perto do mestre, próximo ao lugar onde ele estava ali, manifestando os seus ensinos e possivelmente iria manifestar o seu poder. Quem chegou tarde brigou com a multidão lá fora para chegar perto. E nada. E o cenário aqui em volta de Cristo é esse: uma multidão, muitos assentados, e vindo trazendo o paralítico 4 amigos. E aqui Jesus não vai atrás somente dos resultados imediatos da multidão que está à sua volta. Temos aqui um auditório diversificado, e Cristo sabe disso. Tem escribas, tem jovens, tem senhores, tem amigos, tem paralíticos, e há pessoas com motivações das mais diversas. Pessoas curiosas, pessoas querendo resultados rápidos, imediatos, pessoas ali para especular e sondar quem é ele, quem é ele. E ele estava ali, Cristo mais uma vez como a panaceia das pessoas. Cristo mais uma vez ali para resolver as expectativas humanas das pessoas imediatas. Agora, como é que Cristo as vê? Como é que Cristo olha para aquela multidão? Como é que ele encara aquelas pessoas? O Evangelho nos ensina que Cristo vê além. Cristo vê o coração das pessoas e as encara com o olhar do próprio Deus. E vê nas pessoas as necessidades que até elas mesmas desconhecem. E as encara de forma muito diferente. Ele sabe a motivação de muitos ali, porque ele sonda os corações e percebe as motivações das pessoas. Ele sabe que muitos estão buscando não com o interesse de ouvi-lo, de crer nele, de se arrepender dos seus pecados e segui-lo. Sabe como diz em João: vocês estão me procurando pela comida que perece, mas não pela comida que permanece para a vida eterna. Por isso, ele conhece o seu auditório, conhece muito bem. E ele conhece não só a aglomeração, mas conhece as necessidades dos corações das pessoas. E ele vê além de uma doença de pele, como o leproso. Ele vê além de uma necessidade de transformações cerimoniais. Ele vê necessidade de ser perdoado, de ser curado, de ser transformados, de voltar à comunhão com Deus, de se enxergarem através da pregação do Evangelho. E ele faz isso, porque ele está diante de uma multidão e poderia, como eles estavam esperando, usar o seu poder para transformar muitos pães, para atrair multidões através de um espetáculo religioso, curas, manifestações do poder imediato. Mas ele não faz isso. Ele não brinca com as carências reais das pessoas. Quando ele olha para uma multidão, Cristo as vê como um pastor, como ovelhas que não têm pastor. Quando Cristo olha para uma multidão que está seguindo, ele vê que a multidão está carente de um guia, de um líder, de um pastor. Precisa voltar ao aprisco das ovelhas e ter comunhão com Deus. Foi como Israel, irmãos. Procurava a Deus, ia em direção a Deus. Os profetas diziam que Israel estava com o coração endurecido, longe de Deus. E sabe o que isso produzia? Não
distância de Deus, mas pelo contrário, diziam os profetas, à medida que vocês se afastam da palavra de Deus, vocês aumentam o sacrifício de vocês em Gilgal. À medida que vocês rejeitam a pregação, vocês aumentam o sacrifício em Gilgal. À medida que vocês rejeitam a pregação dos profetas, vocês melhoram no sacrifício nos animais. E Deus diz a Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Cristo sabe que mais uma vez ali o Israel está se manifestando, procurando Cristo, mas procurando Cristo não com sentimento verdadeiro do coração. Estão procurando para terem as suas necessidades imediatas resolvidas. Mas Cristo, como verdadeiro profeta, para onde todos aqueles apontavam, está ali de novo pregando a palavra de Deus. Está ali de novo mostrando qual é a necessidade do povo, qual é a real necessidade deles. Não é de melhor animal, não é de um templo suntuoso, não é de aumentar as demandas dos sacrifícios, não era um sacerdote suntuoso para oferecer os seus sacrifícios. A necessidade do povo é crer no Evangelho e se arrepender. A necessidade do povo era abandonar os seus maus caminhos e retornar a Deus, voltar-se para Deus. E Cristo sabe que só a pregação cumpre. Só a pregação cumpre esse desígnio. Por isso, no verso de número 2, ele anuncia-lhes a palavra. Anuncia-lhes a palavra. Ele sabe que muitos estão procurando a Deus como procurava. Sabe para quê? Para ter muitas vezes o seu ego endossado. O seu ego endossado. Como dizia o fariseu no templo: Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como esse publicano, pecador. Ele queria que Deus endossasse. Eu estou aqui, Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu estou aqui para o Senhor confortar o meu ego. Diga quem eu sou, porque eu já sei, confirma. Eu sou bom mesmo, eu sou santo, eu sou perfeito. Muitos buscavam a Cristo por causa de fatores materiais. Vocês querem multiplicação de pães, hein? Vocês querem um rei que vocês tragam a ele um pãozinho e volte com uma sacola cheia, hein? Vocês querem isso? Vocês querem isso? E esse tipo de Deus, esse tipo de mensagem, até o homem caído quer, irmãos. Até o homem caído quer. Todo mundo quer um Deus que restitui. Todo mundo quer um Deus que dá de volta. Todo mundo quer um Deus que só ama. Todo mundo quer um Deus que nos torna ricos. Todo mundo quer um Deus que traga curas instantâneas. Senhor, eu estou enfermo, com a dor de estômago, entrei aqui, não estou sentindo mais. Todo mundo quer, até o homem caído. Todo mundo quer um Deus, irmãos, que seja inconveniente. Todo mundo quer se acorrer para Deus para ouvir uma mensagem que lhe coce os ouvidos. Mas como Jesus diz a Nicodemos, que sabia coisas acerca de Cristo, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Como disse os profetas: Israel, vocês precisam da verdadeira circuncisão do coração. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E Cristo deixa isso de forma clara porque está anunciando a palavra. E não está brincando com as necessidades imediatas do povo, nem com os sentimentos do povo. Mas está pregando o Evangelho que mostra quem Deus é. Mostra quem o homem é. Mostra as reais necessidades do homem. Suas carências, suas dificuldades, seu desespero, sua necessidade de perdão, de misericórdia, de amor de Deus. E Cristo faz isso. Anuncia-lhes a palavra. Se você olhar o versículo 1 e o versículo 2, Marcos se cala acerca de curas físicas. Ele se cala. Sabe por quê? Porque Cristo mostra que a necessidade do povo é ouvir a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Nós precisamos, ou a nossa necessidade é conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus. A nossa necessidade é ser transformado pela palavra de Deus. A nossa necessidade é ver a atuação do Evangelho em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. E isso só a instrução da palavra de Deus faz.
só a pregação do Evangelho produz. Só a pregação sincera e verdadeira do Evangelho leva o homem a Cristo. Converte o coração do homem, porque o Espírito de Deus usa a própria pregação para trazer os eleitos a Cristo. E Cristo está ali, pregando o Evangelho. Ele vê muito mais do que uma aglomeração. Ele vê as reais necessidades das pessoas. O segundo ponto que Jesus nos ensina é que ele olha e vê muito mais do que um paralítico e 4 amigos conduzindo. O sermão, irmãos, iria seguir normal. Estava lá Cristo no meio de todos pregando. E gente tentando entrar, coçando uns aos outros. E o mestre está ali pregando, vendo aquela movimentação toda, mas continua. Anunciando-lhes a palavra. Continua. E o ensino de Cristo iria seguir o fluxo normal. Se fosse um sermão de 3 pontos, ele iria até o último ponto. Então ele segue normal, ou seguiria normal, se o texto não nos dissesse que algo aconteceu. Algo inusitado. É como se abrisse um buraco aqui nesse local e um paralítico descesse aqui. Então, Cristo para porque vê um fato inusitado. O que é isso? O texto continua dizendo, irmãos, versículo 3: alguns foram ter com ele. Alguns, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, eles queriam chegar perto. Olha, se Jesus vê o paralítico, ele vai curar. Ele vai se comover ao vê-lo. E aí, ele vai voltar andando. Então a gente precisa chegar perto dele. Ele precisa nos ver. Nós precisamos ser vistos. Irmãos, mas só que tem uma multidão. Como é que eles veem a multidão? E aí eles foram levando um homem impossibilitado, um amigo. Não andava, moribundo, paralítico, acamado, dependente dos seus amigos. E os amigos então prontamente fazem isso. Vamos levar 4. 2 numa ponta, 2 em outra, levando o homem. A primeira dificuldade foi o paralítico. O texto diz que precisavam de 4 para levá-los. Para levá-lo, 4. Pois eles estão então carregando o peso do amigo. O peso do amigo. Aqui é um exemplo da implicação da lei de Cristo em Gálatas. Carregai as cargas uns dos outros. Eles estão levando a carga do amigo. A primeira dificuldade. E eles foram, quando chegaram na casa, viram que não havia lugar para entrar. O texto nos mostra, irmãos, que naquela manifestação toda está se manifestando o egoísmo das pessoas. O egoísmo das pessoas. Porque há uma necessidade muito mais latente e imediata do que as dos que estavam perto de Cristo. Um paralítico, um moribundo levado por 4. Se houvesse amor no coração das pessoas, ela abria um caminho, deixa ele entrar. Aqui no texto já se manifesta o egoísmo das pessoas que se aproximam de Cristo. Se vira, o meu lugar aqui, daqui eu não saio. Se vira, dá um jeito, chega lá. O egoísmo se sobrepõe às necessidades do próximo. O texto já nos mostra isso claramente. Então, vendo a cena, não conseguem entrar. Eles disseram: nós vamos ter que ir por cima. Por cima. Então, prontamente, eles enfrentam a segunda barreira, levaram por cima. E Cristo está ali pregando. Até então, ele não interrompe a pregação, e está ali pregando. E ninguém dá lugar, ninguém sai do caminho, mas Cristo está ali pregando e eles estão tentando entrar. Então, eles vão por cima da telha. A telha, irmão, era formada de vigas. Aquelas casas do interior do Nordeste ainda se vê. Vigas, com terra batida, com galhos, era colocado, amontoado, jogava terra batida, batia a terra. Estava feita a telha. Não tinha telha de amianto. Então eles vão abrir. Agora você imagina a cena. Eles escolheram um lugar onde Jesus estava, calcularam e disseram: ele está ali, no meio.
Então vamos abrir, imagina a cena, as coisas caindo aqui, Jesus continua pregando. Só para quando descobre a telha e o paralítico entra no meio. Eles tiveram o trabalho de desmontar tudo, de desarranjar tudo, calcular a posição de serem aqui, desce ele. Era uma espécie de padiola, aquelas padiolinhas. Um pega daqui, um pega dali, pega de lá, desce ele, vai, segura dentro do carrinho, segura, vai, descer. Era um leito. Então esse homem era um pobre, vivia no leito, carregado por amigos, dependente, aleijado, pobre, carente. Então desce. E Jesus se depara com aquela cena: 4 amigos, um paralítico e uma multidão egoísta. E ali no canto, os escribas, maquinando. Cristo então olha aquela cena, um buraco na telha, um homem moribundo e os 4 amigos. Interrompe o ensino, interrompe sua pregação diante daquele fato inusitado. Ninguém nunca viu um paralítico descer pela telha e vê não somente o paralítico. Jesus olha tudo e vê que aqueles homens têm uma espécie de motivação diferente. Algo moveu aqueles homens de forma diferente a romper as dificuldades e descer o amigo. O Senhor vê não só as dimensões ou os 4 cantos da multidão que está cercando ele, mas ele consegue perceber que ali no coração daqueles homens brotou uma operosidade de uma fé verdadeira. E Jesus disse: nunca vi tal fé. Alguns comentaristas dizem que a expressão Cristo inclui não só os amigos, mas também o paralítico. Jesus engloba a fé de todos e vê que a ação deles foi movida pela fé, pela confiança somente em Cristo. E essa fé estava operando no coração daqueles homens. Quando você lê o Evangelho, você vai ver várias manifestações legítimas de fé. Várias. Em ocasiões, a fé verdadeira ela se manifesta através de súplicas. Senhor, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Mas até os filhos, até os cachorrinhos comem as migalhas de cada mesa dos senhores. Vai, mulher, tua filha está liberta. Senhor, tem misericórdia do meu servo que está em casa atormentado, Senhor. Mas o Senhor não precisa ir, dá uma ordem, uma palavra e ele será liberto. Nunca vi tal fé, nem em Israel. Vai, o teu servo está liberto. Mas há ocasiões no Evangelho que essa fé ela age silenciosamente, sem palavras, sem gritos, sem súplicas estrondosas que brotam de um coração necessitado da atuação de Cristo. Essa fé ela está operando silenciosamente. Mas em ambos os casos, tanto em voz alta como em silêncio, uma coisa une essas manifestações de fé do Evangelho: é que a fé, ela nunca é inoperante. Amém. Ela nunca é inativa, pois ela sempre leva o homem à ação. E ela sempre leva o homem ao objeto verdadeiro da fé, que é Cristo. Ela sempre leva o homem desesperado a Cristo, pedindo socorro de Cristo. E essa fé é uma confiança que brota sempre de Jesus e em direção a Jesus. E esse é o primeiro milagre do texto. É o primeiro milagre do texto. Os demais milagres, ou demais milagre, é consequência do primeiro. E torna evidente que esses homens estão entregando sua vida a Cristo, ou confiando em Cristo ao ponto de abrirem a telha, porque a fé está levando-os a Cristo como objeto verdadeiro. E eles colocam as suas vidas inteiramente ao cuidado de Cristo, para que Cristo cure, resolva e dê resposta satisfatória àquele homem necessitado. E Cristo diz: nunca vi tal fé. Nunca vi tal fé. Em meio a esse mar revolto de multidões, em meio a esse mar revolto de interesses, de egoísmo, de maquinações, Cristo vê uma fé verdadeira brotar no coração daqueles homens.
E a fé produziu a esperança, a perseverança, a persistência, o amor, o afeto, a abnegação. Fez com que aqueles homens carregassem os seus amigos, subissem na telha, abrissem a telha, descessem ele. Jesus disse: eu nunca vi festa. Eu nunca vi festa. Uma fé operosa. Operosa. E uma coisa vemos no texto: a fé nos coloca muitas vezes em obstáculos ou diante de caminhos que se sobrepõem obstáculos difíceis, uma multidão, uma telha, um amigo para carregar. Mas essa fé, ela nunca deixa de perseguir o seu objetivo, de que é ir a Cristo e alcançar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ela vai a Cristo, ela é operosa, ela não desiste, ela, pela graça de Deus, vence as dificuldades. E Cristo veio aqui e disse: nunca vi tal fé. Mas ele não vê só os amigos, a fé deles, mas ele vê o paralítico. Vê o paralítico. O texto diz que a primeira resposta de Cristo é: filhos, os teus pecados estão perdoados. A impressão é que o paralítico se frustra. Só isso. Só isso. Eu vou sair daqui carregando essa cama de novo. Os amigos devem dizer: eu vou carregar de novo. Só isso. A primeira resposta de Cristo é: os teus pecados estão perdoados. O que Cristo vê, que a verdadeira limitação do homem era muito mais do que física. A verdadeira limitação do paralítico era a sua incapacidade espiritual. Sua primeira necessidade não era de nervos, de pernas, de capacidade física para voltar a andar. A sua primeira necessidade era de perdão, de ser justificado, de ser perdoado, de voltar a ter comunhão com Deus, de se encontrar novamente. Isso Cristo faz. Os teus pecados estão perdoados. Amém. Muito mais do que uma paralisia, era a morte e escravidão ao pecado. Era carregar o peso e o fardo da culpa do pecado. E Jesus diz: está perdoado. Cristo vai além, irmãos, e vai à raiz do verdadeiro problema, que era a necessidade de perdão na alma. Todas as desordens físicas, todas, naturais, físicas, sociais, tudo é consequência desse mal maior que afetou a mim e a você, que é o problema do pecado. Do pecado. Tudo está intimamente ligado a essa necessidade de perdão, de restauração, de ser transformado, de voltar à comunhão com o Pai. Foi o que Deus disse a Adão: Adão, por causa de ti a terra será maldita. Você não sabe as consequências terríveis que você jogou sobre sua descendência. O pecado afetou toda a condição humana, trouxe morte espiritual, morte física, trouxe consequências físicas, temporais e consequências eternas ao homem. Associado a isso vem processos de doenças, processos físicos que vão matando o homem, e o homem não está vivendo, está morrendo. Está morrendo. Por isso o Evangelho veio tratar o mal pela raiz. É perdão que vocês precisam. Vocês precisam conhecer a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. Vocês precisam saber que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Está perdoado, meu filho. Cristo veio primeiro a necessidade de perdão, de reconciliação. Estão pregando o contrário. Cristo veio a necessidade de perdão, de reconciliação, de justificação. E não só resultados temporais, mas resultados eternos. São perdões ou resultados do Evangelho que extrapolam o nosso tempo, a eternidade. Você está em paz com Deus, meu filho. Está em paz com Deus. E o homem está na cama, paralítico, pobre, necessitado. E Deus diz que está perdoado. É isso que o Evangelho diz. É essa a essência do Evangelho. Nós estávamos perdidos, pobres, sem justiça, sem necessidade de levantar-se, sem condições alguma de ir a Cristo.
E o Evangelho nos diz que Deus nos perdoa em Cristo, está perdoado. Sem condições de ir por si só, Cristo nos perdoa pela sua graça. E a única esperança desse homem é ser objeto da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E Cristo diz: está perdoado. Está perdoado. Caso contrário, esse indivíduo voltaria da mesma forma. Poderia voltar andando. Poderia desfrutar do resto da sua vida andando. Mas desfrutaria a eternidade sem Deus. O Evangelho não inverte a ordem. O Evangelho vai na raiz dos problemas ou das necessidades dos homens e mostra que a sua maior necessidade é a ausência da glória de Deus. Está perdoado. É a primeira resposta. Está perdoado. Então ele ouve aquilo e o texto pontua o versículo 5 e mostra uma outra manifestação em meio a ela. Agora, o terceiro ponto, Cristo olha e vê além da superficialidade religiosa dos escribas. Além. Ele vê a multidão, vê a necessidade do paralítico e olha e vê além da superficialidade dos escribas. No canto de toda aquela cena, naquele auditório havia um grupo diferente. Não eram os necessitados, porque eles não precisam do Evangelho. Eles são bons o suficientes para precisar do Evangelho. Eles são perfeitos o suficientes para depender da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Eles têm currículos. Eles estão ali. São os escribas. E Jesus se depara com eles ali, os advogados de Deus. Os defensores da glória de Deus estão ali, assentados, observando aquela cena. Estava ali a classe profissional da religião, os doutores da lei, chamado de escribas. Rapaz, estes homens se tornaram importantes. Sabe por quê? Na luta nacional de Israel contra a aculturação grega, naquele período interbíblico ali, na guerra dos Macabeus, o que eles fizeram? Eles se levantaram para defender a fé, os tesouros da fé. Não, Israel não pode se misturar, Israel tem que ser puro. E aí criaram uma trincheira de fogo para separar Israel dos demais povos. E essa trincheira era cumprida ou feita através de uma educação muito forte, muito rígida. Instruíam o povo na lei, na tradição dos anciãos, dos pais, e monitoração, ficava vigiando todo mundo. Agora pensa, em uma nação aonde todas as instituições estavam ligadas a Deus, todas. O poder destes homens eram abrangentes. Todas as instituições tinham ligações com a lei de Deus e com Deus. Educação, justiça, culto, religião, teologia, economia, vida privada. Eles se metiam em tudo. Em tudo eles estavam ali como os guardiões. E tinham um faro fino para perceber os erros religiosos, ou os tropeços na lei, ou as transgressões da tradição dos pais. Eram finos, faro finos. E a presença deles ali já é um mistério. Escriba ali, ouvindo Cristo. Não, tem alguma coisa errada. Cristo sabia. Estão ali no canto e maquinando e observando. Não se manifestam, não falam, não gritam, mas estão maquinando no coração. Isso aí é um maldito. Isso aí é um pecador. Isso aí é blasfêmia, está blasfemando. Estão maquinando. A possibilidade é que o Sinédrio nos mandou para ali. Olha, há um movimento dissidente lá em Cafarnaum. Começou em Nazaré, já está em Cafarnaum. Chegou a Galiléia. Parece que ele está vindo em direção ao centro religioso, Jerusalém. Vocês precisam ir lá e ver o que está acontecendo. Então eles vão, se assentam ali. E sabe o que dizia a lei, a tradição dos pais?
Quando chegasse um escriba, alguém se levanta, por gentileza, para dar lugar ao grupo de escribas que estão chegando. Leiam o texto, eles estão assentados. O paralítico precisa descer pela telha, eles estão assentados, em bom lugar, observando, porque era assim que dizia: quando eles chegassem, deem os primeiros lugares a eles. Botem eles para sentar na frente, dê a eles lugar de honra. E Jesus sabia: vocês gostam de honra. Vocês gostam que as pessoas chamam vocês de mestre. Oh, mestre, você está aqui. Que bom sua presença entre nós. E Cristo anuncia a palavra. Mas só que o texto diz que eles não só estavam assentados e silenciosos, mas eles arrazoavam entre si. Não tem aquelas pessoas que se aproximam da pregação, mas eles não se aproximam para ouvir com o coração. Ele vem carregado de pressupostos para criticar o pregador, para criticar quem está falando, para perceber os erros, para criticar, para amaldiçoar, para fazer qualquer coisa, mas não para somar. E eles estão ali, dessa forma. Perdoar pecados? Que é isso? O texto diz que eles estão arrazoando no coração. Quem é esse? Esse é um blasfemador. E aí a lei dizia que quem blasfemasse e usurpasse a honra de Deus era digno de morte. Como na cruz. Se fez filho de Deus, precisa morrer. Quem ele pensa que é, hein? Perdoar pecados. Se ele curasse, tudo bem, mas perdoar pecados. E o perdão de pecadores, eles diziam, é formigo de Deus. Esse indivíduo não pode fazer isso. E em silêncio, no coração. No coração. Estão ali maquinando. E Cristo mostra que o Evangelho veio trazer tudo à conta. O Evangelho veio acender a luz nos corações humanos e mostrar. Cristo diz: vocês estão arrazoando assim nos corações. O Espírito do Deus Eterno foi ali com a lente, trouxe à tona. Jesus disse: vocês estão aí maquinando no coração porque eu perdoei o pecado deles. Eles estão aí me amaldiçoando no coração porque eu perdoei o pecado deles. A religião mascarava, irmãos. A religião colocava tudo debaixo daquela formalidade externa, daquele homem que externamente parecia perfeitozinho, correto. Mas o Evangelho veio mostrar que o coração do homem é mau. O coração do homem precisa ser transformado pela graça de Deus. Sírio, escriba, paralítico, multidão, eles precisam do Evangelho para voltar a ter comunhão com Deus. E Jesus traz a todos. E ele parece que se surpreende. O quê? Vocês estão arrazoando porque eu perdoei pecados. Cristo trouxe à plena luz os pensamentos dos corações deles. Como diz Paulo: Deus, pelo meu Evangelho, há de julgar o segredo dos homens. Cristo traz à tona. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leite e anda? Jesus disse: por que vocês estão maquinando aí? Eles diziam o seguinte, irmãos: que os males físicos eram consequências do pecado. Eles diziam isso. Olha, esses homens estão sofrendo porque são pecadores. Ora, eles estavam perfeitamente gozando de saúde. Então, nós não somos pecadores, somos perfeitos. Então você imagina quando aquele paralítico desce, eles estão ali prejudicando. Isso é um pecador, isso aí é um maldito, isso aí está debaixo da ira de Deus, do desfavor de Deus. Agora, quando a verdade de Deus serve como instrumento de opressão, eles ficam calados, né? Quando a verdade de Deus é usada para oprimir os necessitados físicos, mas Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer a este paralítico: perdoados com os seus pecados, ou dizer: a única prova incontestável
imutável do poder de Cristo seria o paralítico se levantar. Sabe por quê? Porque diante do perdão concedido ao paralítico, Cristo não poderia provar, porque eles estavam dizendo: é blasfemo. É blasfemo, só Deus perdoa, é blasfemo. Esse paralítico está sendo enganado. E Jesus disse: eu vou mostrar a vocês que eu tenho poder tanto para atuar na esfera espiritual quanto na esfera física. Levanta, toma o teu leite e anda, vai embora. Cristo não só perdoa os pecados, mas restaura as consequências do pecado sobre a vida do paralítico. Age de modo completo na vida daquele homem. Eles ficam sem resposta. É assim, irmãos, a religião nos ensina a somar 2 mais 2 é igual a 4. Mas se nós estabelecermos aos parâmetros religiosos uma equação mais complexa, ou uma soma adicionada de adição, multiplicação, 2 mais 2 dividido por 2 vezes 6, eles estavam vendo ali a ocasião de blasfêmia, mas não estavam vendo, como diz Jesus, que ele era o Filho do Homem. Se eles dizem que só Deus perdoa o pecado e Cristo perdoa pecados, aquele homem é alguém diferente. Aquele homem é a manifestação de alguém cuja lei está prometendo, cuja lei está apontando. Este homem só pode ser o fim da lei, o princípio da lei. Para onde a lei está apontando? Cristo, o único que é capaz de restaurar o homem e fazer com que ele cumpra verdadeiramente a lei de Deus. Amém. Este homem só pode ser as promessas do Messias no Velho Testamento. Mas a religião cegou. Como diz Paulo, eles têm zelo, mas sem entendimento. Porque quando a lei é lida na sinagoga, o véu de Moisés ainda está posto. Eles não conseguem ver Cristo. Eles conseguem ver tudo, mas não conseguem ver Cristo. E Cristo diz: o que é mais fácil? Não tem resposta. Não tem resultados para a equação que Jesus apresenta. Não tem. Ora, verso 10. Para que saibais que o Filho do Homem, um termo messiânico de Daniel 7, verso 13. Termo messiânico que fala que Jesus é o Filho do Homem, o cumprimento do Filho do Homem do Velho Testamento, aquele que vai entrar no mundo para resolver o pecado do homem e reinar com justiça. O Filho do Homem. Aquele que vai restaurar a criação de Deus. É o Filho do Homem. Para que saibais que o Filho do Homem, o cumprimento das promessas do Velho Testamento, que vocês tanto estudam, tem poder, autoridade para agir na esfera espiritual do homem, perdoar os seus pecados, torná-lo justo à vista de um Deus santo. Eu também tenho poder para fazer com que as consequências temporais do pecado também sejam resolvidas. Levanta, meu filho, vai para sua casa, toma o teu leito, vai embora. Eu te mando. Ou seja, é uma ordem expressa de Cristo. Vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus. Jesus mostra que sua atuação, irmãos, seu evangelho atua no homem completo. O Evangelho atua no corpo do homem, na alma do homem, na condição espiritual do homem, na condição social do homem, na condição física do homem. Ele foi procurar, sabe o quê? A cura do corpo. Ele queria sair andando, mas Cristo vai além e diz: perdoados estão os seus pecados, toma o teu leite e anda. Ele foi procurar uma bênção física e Deus disse: toma perdão e salvação. O Evangelho transforma pecadores e os leva sempre a glorificar a Deus quando essa transformação é verdadeira. As pessoas viram aquilo e deram glórias a Deus. Aquele homem foi cativo e voltou livre. Ele foi carregado e voltou carregando. Os textos estão contrapondo os resultados do Evangelho na vida daquele homem. Ele chega carregado e volta carregando o seu próprio leito. Ele vai buscar um favor e alcança 2 favores. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. O que perdemos em Adão, superabunda em Cristo sobre as nossas vidas.
Nós não podemos muitas vezes gozar de saúde completa para o corpo, mas o Evangelho vai transformar o homem como um homem completo. Aqui já desfrutamos de uma transformação espiritual, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nos últimos dias, quando todas as coisas se consumarem, seremos como Cristo, a primícia dos que dormem. Amém. Corpo transformado, vida transformada, criação redimida, criação transformada. O Evangelho atua em todas as esferas do homem. Amém. Não é a religião que muda as aparências, que maquinamente a gente decora e aprende. O Evangelho são princípios de vida que nos norteia segundo a vontade de Deus. O Evangelho são princípios de vida que se aplicam nos relacionamentos, no culto a Deus, na vida social, na vida econômica, na vida da saúde do corpo. O Evangelho nos traz a teologia do corpo, porque nos ensina que o corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele. O Evangelho atua no mundo completo. Cristo vê além de um paralítico, ele vê além das superficialidades religiosas, ele vê além da multidão. Ele sabe a nossa real necessidade. Precisamos ver com a ótica do Evangelho, enxergar além. Paulo precisava enxergar além de um espinho na carne e saber que a graça bastava a ele. Paulo precisava saber que o espinho era o recurso didático para Deus curar a arrogância e a prepotência paulina, e a graça estava sendo derramada sobre ele. Nós precisamos ver além dos espinhos. Nossa maior necessidade não é transformações meramente físicas. Nossa maior necessidade não é mudança social. Nossa maior necessidade não é ganhar um salário maior. Nossa maior necessidade não é morar num palácio. Se Deus assim fizer, é segundo a vontade dele. Nossa necessidade é do Evangelho aplicado em nossas vidas diárias. Amém. Nossa necessidade é de ouvir a palavra de Deus, de se arrepender, de ser transformado, de ser santos, de ser conformados à imagem de Cristo. Precisamos ver, irmãos, a necessidade do Evangelho e de conhecê-lo sendo revelado através da pregação da palavra. Cristo anunciava a palavra. Precisamos ver nossa necessidade através do perdão diário. Precisamos do perdão diário, da misericórdia renovadora diária sobre as nossas vidas. Amém. E precisamos urgentemente da aplicação do Evangelho no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no ser completo. Precisamos. Você precisa ser curado como eu preciso ser curado em muitos aspectos. Na mente, no coração, no corpo. Precisamos que o Evangelho seja aplicado em toda a nossa vida. Esse homem começa a receber o perdão e vai desembocar levando o seu próprio leito. E as pessoas veem aquilo e dizem: glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho, quando aplicado verdadeiramente sobre a vida de um povo e da igreja, ele redunda para a glória de Deus. Quando esse Evangelho traz cura físicas, quando Deus usa os meios, age contra os meios, sobre os meios, essa cura acontece para que Deus seja glorificado. Não para que essa igreja faça propagandas e que o poder de Deus aqui se manifesta mais do que ali. Tudo tem um fim último de glorificar a Deus, assim como a minha e a sua vida. E as nossas necessidades muitas vezes não são percebidas por nós. Precisamos ver além dos espinhos. Amém. E ver a graça e o que Deus está fazendo através dos espinhos. Precisamos de conhecer o Evangelho. Precisamos de misericórdia renovadora diária que nos traz perdão, que nos traz alívio na consciência sobre o peso do pecado e culpa do pecado. Nos faça livres. Que não só veja o perdão de Deus, mas que desfrute o perdão de Deus e essa existência se torne leve, se torne alegre, sem dramas. E no texto Cristo mostra que esse homem, se dependesse dele, ele não seria perdoado porque ele está acamado, pobre, sem condições de andar, precisa ser carregado. O perdão é assim: você pega e Deus perdoa você em Cristo. Amém. Precisamos dessa misericórdia que se renova diariamente. Mas precisamos também que o Evangelho cure.
para que esses pecados não sejam repetitivos. Precisamos que o Evangelho cure o nosso ser completo para que a gente vença e avance, cresça, amadureça e reflita a glória de Cristo, para que os pecadores glorifiquem a Cristo, a Deus, através da nossa luz, através do nosso sal. Amém. Através da nossa transformação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra nos nossos corações. Ó Deus, nós carecemos de conhecer o Teu Evangelho todo dia, Senhor. Verdade. Nós carecemos de enxergar na pregação, Senhor, os princípios do Teu Evangelho, Senhor, que norteiam as nossas vidas, que conduzem as nossas vidas, Senhor, e que atuam em todas as áreas. Ó Deus, nós também precisamos desfrutar da paz deste perdão que só o Senhor dá. Cura, Senhor, o peso da culpa, Amém. as consciências perturbadas, aflitas. Amém. Cura em nós, ó Deus, ainda aquela sede de querer impor a nossa própria justiça, a nossa própria condição, de achar que somos bons demais, ó Deus. Ó Deus, abre os nossos olhos para ver o Teu amor e nos perdoar. Amém. A Tua misericórdia que se renova a cada dia sobre nós, Senhor, e que perdoa as nossas transgressões, que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas culpas, o peso da consciência. Ó Deus, também te pedimos, Senhor, que este Evangelho atue em todas as áreas. Não só, Senhor, mediando um culto correto para com o Senhor. Não só, Deus, nos ensinando que precisamos corrigir a liturgia, que precisamos corrigir, ó Deus, os aspectos externos da igreja. Precisamos deste Evangelho para nos ensinar e ser aplicado na reforma da nossa alma, da nossa vida, do nosso ser, dos nossos relacionamentos, da nossa atuação no mundo, da nossa postura no mundo, Senhor, da nossa luz, do nosso sal. Precisamos, Senhor, deste Evangelho para nos ensinar a viver com temor e tremor diante da Tua presença. Oh Deus, nos ensina a ver além e reconhecer qual é a nossa real necessidade. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.